Olá, gente, boa noite a todos. Vamos dar início aí mais um evento do grupo do GBCAM. Eu e a Aline, que estamos coordenadoras hoje, a gente vai fazer aí um recap aí do pós-ESMO, o que a gente teve de melhores estudos aí no câncer de mama, e a gente tem amigos do peito aí para discutir com a gente. Então, a primeira parte vai ser a Maria Cristina, que vai falar da parte de doença inicial, e depois vem a Lu Landeiro para o cenário metastático. E a gente tem dois colegas aí muito queridos para discutir com a gente, o André Matá e Maiana. Então, fiquem à vontade de discutir tanto na primeira parte como na segunda. E aí a gente também vai ficar vendo aqui no chat, caso tenha dúvidas, perguntas, né, que a gente possa também interagir aí na hora do debate. Aline, companheira de coordenação. Então, boa noite. Desculpa que o atraso do que eu entrei aqui, eu tive um probleminha de última hora com a paciente. Mas eu queria agradecer aos colegas que toparam estar aqui com a gente. A gente sabe que a vida é corrida, né, Andresa? Mas tanto a Lu quanto a Cris, a Maiana e o André, que estavam lá com a gente em Madrid, tenho certeza que vão discutir, apresentar os principais trabalhos. Eu acho que vai ser muito proveitoso. Foi um evento muito proveitoso, né? Então, acho que a gente tem bastante coisa de atualização que a gente já faz na prática de algumas questões, mas também tem coisas novas que geram hipóteses. Então, acho que é muito importante essa nossa discussão e esse resumo que as meninas, a Cris e a Lu, fizeram para a gente. Muito obrigada e boa noite a todos. Vamos que vamos. Então, boa noite, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se tiverem alguma dificuldade para visualizar, vocês me avisem. Tudo certo, Cris. Eu estou tentando colocar a tela cheia aqui. Aí. Certinho? Viram a tela cheia? Sim. Bem, eu selecionei, acho que os trabalhos que são mais comentados, né, de alguma forma, até por conta do nosso tempo, mas depois a gente pode também ampliar na discussão alguns pôsteres também que tiveram especial interesse, inclusive pôsteres aqui dos nossos amigos brasileiros, e quem sabe até alguns estudos da seção ali da questão de hábitos, né, então, tanto de atividade física quanto de poluição, aumentando o risco de câncer de mama. Então, a gente pode depois explorar um pouquinho mais esses pontos, mas para apresentar, eu escolhi 4 abstracts, tá? Sendo que alguns deles a gente vai colocar atualização no Monarquier, o Keynote 756, o Checkmate 79L, que são 2 estudos que abordaram a imunoterapia no cenário da doença receptor hormonal positivo inicial, e acabou que não veio aqui o meu 4º estudo, que é o estudo da omissão de cirurgia, que eu acho que a gente até teve uma breve discussão com o André logo após a apresentação do estudo, mas eu acho que o André pode até trazer alguns outros pontos aqui para a gente discutir na sequência. Então, o primeiro estudo que eu vou apresentar é a atualização do Monarquier, que é um estudo que analisou, então, uma população de alto risco, receptor hormonal positiva, HER2 negativo, com uma chance maior de recorrência. Então, eram pacientes realmente com uma alta carga de doença no cenário inicial, né? Então, no cenário de tratamento adjuvante, e que tiveram, ao longo de todas as apresentações do Monarquier, do uso do abemaciclib no cenário adjuvante, um ganho em sobrevida livre de doença invasiva e sobrevida livre de doença à distância. E agora a gente vê os dados de 5 anos desse estudo, então no segmento mais longo do estudo, e o que é bastante importante ser ressaltado é que nesse momento, todas as pacientes que foram arroladas para participar do Monarquier já tinham terminado os 2 anos de tratamento. Então, para a gente relembrar um pouquinho o desenho do estudo, eu sei que é conhecido de muitos de vocês, mas eu gosto bastante de apresentar de forma clara, né, o desenho dos estudos. Então, as pacientes que foram randomizadas para participar, elas tinham receptor hormonal positivo, HER2 negativo, tinham que ter doença linfonodal positiva e alguns critérios que nós entendemos como alto risco de recidiva da doença. Essas pacientes, então, participaram, né, na coorte 1, que eram pacientes que tinham 4 ou mais linfonodos comprometidos,
ou de 1 a 3 linfonodos comprometidos e que tinham pelo menos o grau histológico 3 e um tumor maior ou igual a 5 centímetros. E na coorte 2, a gente já agregou o índice de proliferação, KI67, que poderia ser maior ou igual a 20%. Essas pacientes, então, que perfizeram o número de 5.637, elas foram randomizadas para receber o abemaciclib, 150 miligramas 2 vezes ao dia, associado à endocrinoterapia padrão, incluindo, se fosse necessário, supressão ovariana, versus endocrinoterapia padrão. E essas pacientes, então, tinham como principal desfecho a avaliação de sobrevida livre de doença invasiva ao longo aí do período de tratamento. Então, o que a gente viu nessa atualização de 5 anos de estudo é que o benefício ele foi sustentado em sobrevida livre de doença invasiva. E o que chama bastante atenção é que a diferença entre os braços, então, daquelas pacientes que receberam a BEMA para aquelas que receberam endocrinoterapia padrão, ela foi aumentando ao longo do tempo. Então, era uma diferença que gerava em torno de quase 3 pontos, né, percentuais entre um braço e outro, chegando agora aos 60 meses, numa diferença de 7,6 pontos. Então, é bastante interessante que a gente vê que houve uma redução ainda do risco de recidiva, né, de 32%. Então, isso é um ganho bastante expressivo aí para o abemaciclib, acho que deixando ele mais ainda como padrão de tratamento para essas pacientes de alto risco de recidiva. O que a gente viu também foi um benefício sustentável em sobrevida livre de doença à distância. Também esse benefício ele foi aumentando ao longo do tempo. Outra coisa que eu achei legal aqui a gente perceber é que as pacientes que receberam endocrinoterapia padrão, o que a gente espera, né, numa doença receptor hormonal positivo, numa doença luminal, é que as recidivas elas ocorram num período um pouquinho mais posterior, ali próximo aos 5 anos, principalmente quando a gente fala de uma doença de alto risco de recidiva. E a gente vê isso acontecendo, né? A curva das pacientes que receberam endocrinoterapia padrão, a gente percebe que ela desce muito mais do que aquelas que receberam o abema associado ao tratamento padrão. Outro diapositivo que eu gosto bastante de apresentar, que eu acho que ficou muito didático para que a gente entenda que apesar de nós não termos ainda, né, o dado de sobrevida global, que foi atualizado em San Antônio, e a gente sabe que ainda não tem um ganho significativo do ponto de vista estatístico, mas quando a gente analisa as pacientes que receberam abemaciclib versus aquelas que receberam o tratamento com endocrinoterapia padrão, nós tivemos menos eventos de doença metastática daquelas pacientes que foram tratadas com a BEMA. Então, claro, a gente vai aguardar um pouco mais de tempo, talvez esse tempo seja bem prolongado para que a gente possa realmente visualizar algum ganho de sobrevida global, mas acredito que esses dados, né, preliminares aqui e todas as análises realizadas, né, até o momento do abemaciclib, colocam ele realmente como standard of care para essas pacientes com risco de recidiva alto e que tenham a doença receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Quanto à segurança, que é um ponto também bastante trazido, né, em todas as reuniões que a gente apresenta os dados do monarquE, principalmente quanto à diarreia e manejo de fadiga, a gente não viu nenhum grau maior ou algum evento adverso diferente ao longo desse período aí de 5 anos. É legal que o André, ele fez parte, né, do recrutamento do monarquE, eu até fiquei bastante surpresa com o número de pacientes que ele conseguiu recrutar para o estudo. Então, a minha experiência com a BEMA é uma experiência boa até o momento, e eu acho que é legal dividir também, André, a tua experiência e os dos demais panelistas aí em relação a essa questão da segurança, porque realmente por hora eu estou tendo uma certa facilidade de manejo da medicação, nenhuma paciente que eu tratei até o momento precisou interromper o tratamento por conta de evento adverso. Então, como conclusões do estudo, a gente viu nessa mediana de follow-up de 5 anos um ganho absoluto, né, de sobrevida livre de doença invasiva, assim como de sobrevida livre de doença à distância. As curvas, tanto de sobrevida, elas continuam a se separar, né, na população intention to treat, na coorte 1, que foi o maior número de pacientes que foram, né, realmente randomizadas para o estudo, e há menos mortes no grupo das pacientes que receberam a BEMA e endocrinoterapia, quando comparado ao grupo da endocrinoterapia padrão, e os dados de segurança, eles são consistentes com o perfil das análises prévias, e além disso, a gente tem assim, um certo estabelecimento, e claro,
também nós precisamos de mais tempo do estudo, mas me parece ter um efeito carry-over, né? Assim como a gente viu com os dados do tamoxifeno ao longo do tempo, mesmo após a interrupção do tratamento, essas pacientes continuam derivando benefício do abemaciclib. Agora vamos passar para o segundo estudo. O segundo e terceiro estudo, eles são bastante parecidos. Então, aqui, o que eu quero chamar a atenção é para as diferenças deles em relação à população escolhida, né? E a questão também dos dados que foram bastante similares. Então, acho que aqui a gente vai só destrinchar um pouquinho essas diferenças. Então, o Keynote 756 foi um estudo que explorou a adição do pembrolizumab à quimioterapia no cenário neoadjuvante das doenças do câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, de alto risco, né? Então, também eram pacientes que tinham uma carga tumoral maior, tá? Então, o que é legal ver aqui que difere, né, do checkmate, que a gente vai ver mais na frente. Então, eram doenças, um carcinoma mamário ductal invasivo, T1C, T2, só que se fosse um tumor de tamanho mais inicial, ele tinha que ter positividade linfonodal, ou se fosse um tumor mais localmente avançado na mama, ele não obrigatoriamente precisava ter positividade linfonodal. Então, era dito uma doença localmente avançada, né? Então, um tumor mais inicial na mama, obrigatoriamente com comprometimento linfonodal, ou um tumor maior, né, na mama, ele não obrigatoriamente tinha que ter esse comprometimento linfonodal. Outra questão interessante desse estudo é que todos os pacientes tinham que ter um grau histológico 3, tá? E todas também não haviam recebido tratamentos prévios. Como os fatores de estratificação, houve a distinção entre positividade, né, do PDL1 pelo CPS, maior ou igual a 1 ou menor do que 1, se tinha ou não positividade linfonodal, e aqui bastante interessante também, porque a gente teve a opção, o que é diferente, né, do Keynote 522, que as pacientes foram tratadas com AC a cada 3 semanas, aqui poderiam ser tratados com um regime de dose densa versus a cada 3 semanas. Outra questão importante, e que também eu discuti bastante logo após a apresentação desse estudo, foi a questão dessas pacientes com baixa expressão do receptor de estrogênio, né, o ER low. Então, também foram distinguidas esses pacientes de 1 a 9%, ou que tinham mais do que 10% de expressão do receptor de estrogênio. O N desse estudo foi um N bastante interessante, de 1.278 pacientes, e elas foram, então, randomizadas para receber o pembrolizumab com quimioterapia, né, nas 2 fases de paclitaxel, dose densa ou a cada 3 semanas, versus quimioterapia com placebo, mais AC, mais placebo. Depois, essas pacientes todas elas receberam cirurgia, né, foram tratadas com cirurgia, e tinha ainda a fase de adjuvância, onde elas agregavam a terapia endócrina, que poderia chegar até 10 anos, associado ao pembrolizumab por 6 meses, versus terapia endócrina mais placebo por 6 meses. Como desfecho primário, a gente teve 2 desfechos primários, né? Teve tanto resposta patológica completa, como sobrevida livre de doença, de eventos, desculpa. E o que a gente viu nessa apresentação foi a taxa de resposta patológica completa, que foi apresentado ainda, a gente não tem dados maduros suficientes para avaliar a sobrevida. Como características da população, que também eu quero ressaltar aqui. Então, só reforçando, todos esses pacientes tinham grau histológico 3, grande parte delas tinha um PDL1 pelo CPS positivo, tá? Que é bem interessante aqui a gente ver também essa questão. A maior parte também tinha comprometimento linfonodal, e aqui ressaltando algo que eu acho que talvez seja uma das coisas que a gente pode discutir mais a fundo, para quem aplicar esse estudo, é que essas pacientes que eu imaginaria que tivesse uma alta representatividade aqui nesse estudo não tiveram, são essas pacientes ER low. A gente teve grande parte das pacientes com o receptor hormonal positivo maior ou igual a 10%. Então, que foi diferente do que eu pensaria que a gente tivesse, de repente, uma taxa de resposta maior numas pacientes que tivessem um comportamento de doença mais parecido com o triplo negativo. O que a gente viu? A gente viu um incremento na taxa de resposta patológica completa quando aquelas pacientes que receberam pembro versus aquelas que receberam quimioterapia isolada. Esse incremento é fato que ele não foi tão expressivo, né? Eu acho que não empolgou tanto a plateia,
mas é algo que talvez a gente tenha um efeito da imunoterapia que, por hora, não seja tão apenas um efeito imediato, mas também um efeito a mais longo prazo, que é o que a gente observa em outras doenças, como câncer de pulmão, melanoma, onde nós vemos pacientes altamente respondedores por bastante tempo após o uso da imunoterapia. Claro que a gente vai precisar amadurecer esses dados e entender melhor se esse pequeno ganho de taxa de resposta patológica completa vai se traduzir em ganho de sobrevida realmente. Outra questão que pesa aqui para a gente, né, avaliar a introdução desse cenário, né, nesse cenário de doença da imunoterapia, são os eventos adversos, né? A gente viu mais eventos adversos acontecendo no braço que recebeu pembrolizumab, principalmente os eventos imunomediados, né? Então, como hipotireoidismo, fadiga, porém, os eventos relacionados à quimioterapia não são desprezíveis. Então, a gente não viu, assim, agregar muito mais eventos importantes com a adição do pembrolizumab. Isso é importante também a gente ter em mente. Aqui só deixando bem em linha, né, os eventos imunomediados. Como eu falei, o hipotireoidismo foi um dos principais que deveriam ser manejados, mas os eventos mais importantes, né, que grau 3 ou 4, já não foram tão importantes assim, a ponto de a gente destituir a possibilidade de trazer imunoterapia aqui para o cenário dessas pacientes. Então, como conclusão, a gente tem características da população que devem ser analisadas, como os critérios anatômicos de alto risco, e aqui ponderando que todos esses tumores eram grau histológico 3 também. A adição do pembro na terapia neoadjuvante, a gente viu um aumento estatisticamente significante em resposta patológica completa na população intention to treat, e isso foi a despeito do status de PDL1. Mas lembrando, a gente teve muito mais pacientes com PDL1 positivo do que a amostra PDL1 negativo. Os dados de segurança, nós vimos que, sim, agregam mais toxicidade do que o braço da quimioterapia isolada. No entanto, esses dados de toxicidade, eles não seriam impeditivos de nós utilizarmos o pembrolizumab. E, claro, a gente aguarda maior tempo aí de follow-up desse estudo para verificar se vai ter ganho realmente traduzido em sobrevida. Então, agora a gente fica mais fácil de a gente explorar o CheckMate 7FL, tá? Que foi o estudo que analisou a adição do nivolumab, tá? Então, um outro imunoterápico à quimioterapia. Vamos ver as diferenças desses estudos, né? Então, aqui, diferentemente ali do 756, nós tivemos, sim, as pacientes que tinham tumores com linfonodo positivo e também aquelas com linfonodo negativo, mas que tinham um tumor maior. Aqui, a gente poderia ter tumores grau 3 com um receptor de estrogênio maior ou igual a 1%, ou grau 1 que tivesse de 1 a 10%. Desculpa, grau 2, que tivesse de 1 a 10%. Então, aqui foram incluídas as pacientes com grau histológico 2, no entanto, com uma expressão de receptor de estrogênio menor, tá? Além disso, a gente teve como fator de estratificação PDL1 também, o grau tumoral, porque aqui foi incluído o paciente de grau histológico 2 também, a positividade linfonodal e a frequência do AC também poderia ser de a cada 3 semanas ou dose densa. Então, aqui só ressaltando, grande parte das pacientes, 98%, e aqui na população placebo, tinha o grau histológico 3, o estadiamento era um estadiamento já 3, também na maioria das pacientes, né? Teve também estádio 2 em 53%, 55%, então 2 ou 3 era o estádio mais comum. Grande parte das pacientes tinham PDL1 menor do que 1%, né? Que é importante ressaltar. E aqui, maior parte das pacientes tinham comprometimento linfonodal. E a questão da frequência do AC, ela foi bem pareada, assim, quase metade das pacientes receberam o AC a cada 2 semanas ou 3 semanas. Como resposta patológica completa, a gente também viu, muito similar ao estudo anterior, o incremento, né, da população que recebeu a imunoterapia. E aqui é interessante ressaltar, porque quando a gente viu as pacientes com positividade do PDL1 maior ou igual a 1%, esse incremento ele foi mais expressivo. Só que aqui a gente teve um N menor de pacientes com PDL1 superexpresso, tá? Então, que foi diferente também do estudo prévio. Outro dado também que foi visto foi a taxa de RCB, que é o Residual Cancer Burden, que é um dado bastante importante hoje que a gente analisa
nos reporters patológicos, a gente também viu que essas pacientes que tinham PDL1 superexpresso tiveram um ganho mais expressivo. No entanto, quando a gente analisa estatisticamente, essas pacientes que tinham PDL1 positivo, daquelas que tinham PDL1 negativo, a gente não viu uma diferença muito expressiva que entendesse que somente para as pacientes com expressão do PDL1 a gente deveria usar a imunoterapia. Em relação aos eventos adversos, também muito parecidos os dados que a gente viu no estudo prévio. Os eventos relacionados à quimioterapia, eles foram parecidos nos 2 braços, né? E o que a gente viu, mais evento imunomediado, e principalmente hipotireoidismo, também foi algo mais reportado aqui nesse estudo. Então, características da população do estudo, elas são um pouquinho diferentes do que a gente viu no estudo prévio. O aumento de PCR, ele foi bastante parecido com o que a gente viu também no dado com o pembrolizumab. Nós vimos o maior benefício na população com PDL1 positivo, sem diferença no desfecho cirúrgico, que isso é um dado bastante importante, que também o André pode discutir depois, que eu acho que não foi um desfecho primário do estudo, mas um dos objetivos de nós realizarmos neoadjuvância, principalmente na população luminal, é uma cirurgia mais econômica. A gente viu que não teve diferença, né, nas cirurgias das pacientes que receberam nível daquelas que não receberam. Os dados de segurança também não teve nenhum dado reportado muito grave. E análise de biomarcadores, que é um dado muito interessante desse estudo, é um futuro próximo das novas apresentações do CheckMate 7FL. Então, acho que isso vai trazer para nós uma maior clareza de quem são essas pacientes que talvez a gente vá realmente explorar a imunoterapia neoadjuvante no cenário das doenças luminais. Aqui eu coloco como uma provocação para a gente discutir na sequência, justamente essas pacientes com baixa expressão de receptor de estrogênio. Talvez sejam nelas que eu vá discutir hoje esse cenário de tratamento, agregando, né, imunoterapia. E para terminar, até para a gente coroar a presença aí do André Matara aqui conosco, eu vou trazer os dados de um estudo provocativo, né, de fase 2, é um estudo do MD Anderson, que mostra que talvez em uma população muito selecionada de pacientes, a gente possa omitir a cirurgia, né? Não que o André não seja extremamente importante para nós, mas eu acho que é legal a gente discutir essas possibilidades e até mesmo essas técnicas, né, novas de biópsia, e que talvez a gente não sei qual é a amplitude de todas essas verificações aqui no Brasil, mas eu acho que é legal depois os seus comentários. Bem, como critério de inclusão e exclusão do estudo, que eu acho que é interessante trazer aqui, então, relembrando, o estudo fase 2, é um estudo provocativo, não é um estudo para mudar a nossa prática nesse momento, mas eu acho que sim, traz algumas questões que talvez a gente possa colocar em discussão. Então, como critério de inclusão, eram mulheres que tinham mais do que 40 anos de idade, maior ou igual a 40 anos de idade, que tinham tumores unicêntricos, então não valia aquelas pacientes que tinham mais de um nódulo, né, na mama, tinham até positividade N1, né, com menor do que 4 linfonodos comprometidos, tinham recebido terapia neoadjuvante e o tumor tinha que ter diminuído pelo menos até menos do que 2 centímetros no final ali da imagem da mama. Como critério de exclusão, é ter uma lesão ipsilateral na mesma mama, estar grávida, ter um tumor T4 ou T3 e ter uma progressão maior do que 20% na mama ou evidência de novos nódulos, né, metastáticos. E, claro, obviamente, ter doença metastática. Então, como que foi esse estudo? Foi inicialmente, então, visualizado para essas pacientes que tinham tumor T1 e T2, poderiam ter comprometimento linfonodal de até 4 linfonodos, e que tinham o subtipo HER2 positivo e triplo negativo. Essas pacientes receberam terapia sistêmica neoadjuvante, e elas tinham que, na sequência do tratamento sistêmico, ser novamente biopsiadas a vácuo, né, por biopsia a vácuo, guiada por imagem. Se essas pacientes não tivessem doença residual, então não tivessem nem doença invasiva e nem in situ, elas não iriam para a cirurgia, tá? Elas iriam diretamente para a radioterapia. E as pacientes que tivessem doença residual, elas iriam para cirurgia na sequência. Lembrando que elas deveriam ter uma redução da lesão até 2 centímetros.
Como resultado e como características, o que eu quero ressaltar aqui? Então, foram inicialmente consentidas 58 pacientes, 31 delas, 62% desses pacientes, evoluíram com a resposta patológica completa. Então, evoluíram para o protocolo de omitir a cirurgia. Elas tinham, na grande parte delas, tinham uma idade mediana de 60 anos, tá? E tinham a doença HER2 positiva, em um pouquinho mais de pacientes do que triplo negativa, mas as duas doenças, essas duas subtipos foram muito bem representados, tá? E o que a gente viu de resultado bastante animador, né, provocativo, como eu disse, é que o objetivo primário, que era doença livre, estar livre de doença invasiva na mama acometida, durante o período de 3 anos, foi de 100% das pacientes. Então, nenhuma paciente apresentou doença invasiva, né, na mama comprometida ao longo desses 3 anos, numa mediana de follow-up aí de 38 meses dessas pacientes. Outro dado bastante interessante é que foi explorado a análise de células tumorais circulantes e a análise também do DNA tumoral circulante. E o que foi interessante nessas pacientes? Que apenas 2 pacientes tinham células tumorais circulantes no momento do baseline, né, no momento inicial. 2 delas apresentaram a positividade aos 6 meses e 2 delas aos 12 meses. Só que nenhuma paciente apresentou uma persistência da positividade de células tumorais circulantes ao longo dos rounds, né, ao longo das pesquisas. Outra coisa bastante interessante é que 2 pacientes tinham positividade do TP53 no baseline, porém, essas pacientes, ao longo do tempo, não persistiram com essa positividade. Então, como conclusão aqui, claro, muito preliminar, mas a omissão de cirurgia em pacientes altamente selecionadas, com biópsia guiada a vácuo, por imagem, e evoluindo com resposta patológica completa, após terapia neoadjuvante, trouxe resultados promissores, posso dizer talvez provocativos. Tem ainda uma análise exploratória, que foi a análise das células tumorais circulantes, do DNA tumoral circulante. Claro, lembrando, é uma análise exploratória, num N de pacientes muito pequeno, e que a gente precisa talvez mais tempo de evolução desses pacientes, e uma necessidade de maior acompanhamento e talvez novos estudos que possam explorar essa estratégia de tratamento. E aí, com isso eu termino minhas apresentações e agradeço aí para que a gente possa discutir um pouquinho sobre os dados iniciais. Lindos slides, amei as corujinhas aí, uma bela de uma professora, e amei a fotinho no final. Excelente, Cris, bateu certinho o horário. Acho que foi legal a gente não explorar tantos estudos, mas a gente pode explorar agora no debate, mas acho que, né, para validar esses estudos mais fortes para a gente trazer a discussão. Vou fazer só uns comentários, depois a gente passa aí para a Aline e para o André. Só dando um review aí do que você já falou, eu acho que o Monark, né, só reforça os dados que a gente já vem vendo, e aquele dado que você mostrou é o que eu realmente gosto muito de mostrar. A gente tem o dobro de pacientes vivas sem metástase, né? Então, vai de 138 para 269. Então, acho que isso é um dado bem representativo, que a gente ainda não alcançou sobrevida global, mas a gente tem muito mais mulheres vivas sem evidência de doença, sem doença metastática, que é um dado extremamente importante no cenário de pacientes luminais. E tolerabilidade, aí o André puxa depois sobre isso, também pelo menos a minha impressão, no meu uso diário, vai muito bem, as pacientes toleram, nunca precisei nem reduzir, nem interromper. Acho que algo que já é algo comum da gente utilizar. Em relação ao Keynote, né, a gente não viu aquele dado de delta, mas se a gente puxar ali nos primeiros dados do 522, o delta também era muito baixo, se eu não me engano era 7,5, então a gente tem ali mais ou menos muito parecido o delta do que a gente viu no Keynote, né? Eu acho que a grande discussão é como a gente vai integrar tudo isso depois, né? Porque aqui está entrando paciente que tem receptor hormonal positivo. Então, no Keynote, 94% eram pacientes que tinham receptor mais de 10%. Eram pacientes de mais alto grau, eram pacientes que estariam talvez no ABEMA também. Como é que a gente vai fazer todo esse contexto, né? Como a gente vai integrar tudo isso? Imunoterapia, inibidor de ciclina, acho que vai ser a grande discussão. Em relação ao checkmate, eu acho que
a gente viu muito mais pacientes, diferente do Keynote, PDL1 negativo, menor que 1%, né? Então foi praticamente o oposto. E a gente viu esse ganho maior no PDL1. Também acho que é uma população muito pequena para a gente chegar a tirar conclusões, né? A gente já vê que no cenário neoadjuvante a gente não precisa desse biomarcador para ter resposta. Mas será que isso possa, né, no futuro ter? Eu acho que isso não vai limitar o nosso uso, mas provavelmente é aquelas pacientes que a gente vai entender que vai ter talvez uma melhor resposta com o PDL1, e aí a gente busca mais biomarcadores, né? Quando você falou de biomarcadores, teve a apresentação do Neutrip, né? E no Neutrip eles fizeram uma avaliação de aumento de densidade, CD8, né? Que é tentando ali buscar pessoas que realmente se respondam mais a imuno ou não, né? E quando a gente tiver um arsenal de várias possibilidades de imuno, como a gente vê no melanoma hoje em dia, às vezes a gente vai ter que ter esse biomarcador que nos separe e que nos opte aí para o pembro ou para o nível, a gente vai ter que entender um pouquinho mais sobre isso. E na omissão da cirurgia, como você falou, eu acho que é um tema bem provocador, mas é um N muito pequeno, se a gente pensar em 31 pacientes, né? Mas não deixa de gerar uma grande angústiazinha no nosso coração, como é que isso vai ser lidado ao longo da vida, né? Ao longo dos resultados. E esse dado do ctDNA, eu acho que é o que vai nos elucidar, né? A gente já vê isso no cólon, apesar da gente, nesses dados aí, não fez muita diferença, né? Parece que o clearance do CT, o que se objetivou é que elas não ficaram positivas, então algumas clarearam o ctDNA, outras tinham TP50. Então a gente não conseguiu ver realmente como é que esse ctDNA caminhou durante o processo. Eu acho que pela quantidade de pacientes que são pequenos, né? É pequeno, número baixo, mas eu acho que é o que vai nos ajudar ali a diferenciar no futuro, talvez que quem realmente responda super bem não precise aí de uma cirurgia no futuro. Foram as minhas considerações, mas acho que vale a pena a gente discutir. André, vamos conversar com você desse. Antes do André, só para puxar um gancho, porque eu queria fazer uma consideração num ponto que você falou, eu acho assim, a grande mensagem, pelo menos os estudos de doença inicial para a luminal que a ESMO deixou para a gente, assim, é cada vez mais a consolidação dos dados dos inibidores de ciclina na adjuvância para aquelas pacientes selecionadas, né? E deixa a mensagem que a gente vai ter sim trabalho num futuro próximo, como que a gente vai sequenciar tudo isso e usar os dados disso, né, de pembro com inibidor de ciclina. Vale lembrar que inibidor de ciclina com imunoterapia é extremamente tóxico, então é uma coisa que a gente não vai poder associar, talvez, não sei, fazer sequencial, e aí a gente vai acabar, né, tendo que gerar um monte de hipóteses para poder sequenciar as nossas pacientes nesse contexto adjuvante. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, foi, pelo menos, eu não me lembro, assim, de uma taxa de resposta patológica completa para luminal de 40%, né, com outro esquema. Então, acho que é um nicho, que foi a de PDL1 positivo, né, mas que a gente alcançou. Agora, basta saber se isso vai se traduzir em sobrevida, né? Eu acho que é a grande questão. E eu acho que também uma coisa que a gente tem que pontuar é que os dois estudos, o do Pembro usou o teste do DACO, né? Mas o do Nivo usou o teste de Ventana, da Roche. Então, assim, eu não sei se a gente fizer o teste DACO na população do Checkmate, se a gente vai ter resultados diferentes. Mas, assim, a gente fala de PDL1, mas vale lembrar que a gente está falando de metodologias diferentes entre os estudos. Eu acho que é importante a gente ter essa consideração. Mas eu tô doida para ouvir a opinião do André em relação à omissão de cirurgia, porque 100% de sobrevida livre de recidiva eu achei extremamente desafiador, né? Bom, gente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, estou cercado de mulheres, até fizeram uma gracinha ali no nosso grupo, né? Quando eu mandei, falaram, por que só tem você de homem? Eu falei, pois é, né? Então, enfim. Eu vou começar falando um pouquinho do Monarch, que eu acho que realmente, assim, hoje a gente não tem dúvida que o inibidor de ciclina funciona e deve ser utilizado mesmo para essa população de alto risco. E uma das coisas que eu acabei conversando, né, com a Cris lá durante a ESMO, né,
que a gente incluiu 90 pacientes, né? Na verdade, foram 89 pacientes. E aí metade receberam ABEMA, metade não receberam, enfim. E a gente percebeu que a toxicidade ela é muito dependente, né, da orientação que a gente faz com o paciente. Então, acho que isso, se fosse para deixar uma coisinha para quem vai tratar com a ABEMA, é isso, né? Então, não dá para prescrever uma abemaciclib e pedir para a pessoa voltar depois de 3 meses, que ela vai voltar sem ter tomado o remédio, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E essa toxicidade ela vai diminuindo e, obviamente, que algumas mulheres têm um pouco mais de diarreia, outras têm menos. A gente viu também que depende um pouquinho, de cada pessoa. Tem alguns alimentos que são, mais importantes para a diarreia, e isso não é igual para todo mundo, porque a dieta não é igual para todo mundo. Então, acho que se o paciente identifica que tal coisa pode dar diarreia, ele começa a evitar, vai muito bem. E é um período, né? Depois de 3 meses, as coisas melhoram bastante. E uma coisa que a gente aprendeu também é que a redução de dose, quando necessária, ela é muito boa, porque diminui muito a toxicidade, e mais do que isso, né? Aquela análise de subgrupo, é lógico que é uma análise de subgrupo, mas ela mostrou que a efetividade é a mesma, né? Então a gente não deve ficar querendo manter a mesma dose se o paciente está muito incomodado, porque o que vai acontecer é que ela vai descontinuar, né? E a impressão que eu tenho, apesar de no estudo ter sido por cerca ao redor de 20%, né, de descontinuação, no meu centro foi menos, porque as pacientes tinham o nosso contato, elas ligavam para a gente, então a gente parava um tempo, depois voltava, reduzia a dose. Então a nossa impressão, eu até fiquei de levantar esses dados, não levantei ainda, para saber se no nosso centro a descontinuação foi tão alta assim. Acho que não, tá? E acho que uma coisa muito importante que já foi colocada, mas eu queria falar de novo, é o seguinte: a gente fica muito preocupado com sobrevida global, mas a partir do momento que a pessoa tem uma metástase, a gente considera a doença incurável. Então, assim, se você tem uma diferença tão grande, né, para mim isso é o endpoint mais importante do estudo nesse momento, é dizer, olha, eu tenho muito menos metástase em quem tomou o ABEMA, né? Então, a gente não pode deixar de prescrever esse medicamento para as pacientes que têm um alto risco. E aí, para os cirurgiões, eu acho que é importante dizer que em algumas situações, infelizmente, a gente vai ter que voltar para a cirurgia. São poucas essas situações, mas quando a gente não tem todos os critérios, né? E aí queria falar de um pôster que foi apresentado de um grupo chinês que eu achei muito interessante, que eles reviram 1.600 pacientes, e eles foram vendo se elas tinham critério de inclusão ou não do ABEMA, tendo feito sentinela, tendo feito esvaziamento, enfim, tanto fazia. E só em 4% das vezes o paciente não tinha um critério que talvez eu precisasse tirar mais linfonodo. Então, é a minoria mesmo, né? Então, a gente pode ficar tranquilo. Fiquei de fazer esse levantamento no meu serviço também, porque eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo. Umas 4% das vezes você vai ter que discutir, eventualmente, aquele 1 em 1, e eu não tenho todos os outros critérios, porque a maior parte absoluta a gente vai ter todos os outros critérios. Em relação ao uso de pembro, né, e de nivo na população que é luminal, né, de alto risco, eu acho que a gente está caminhando. Eu também fiquei muito impressionado, viu, Aline, com aquela resposta de 40% de resposta patológica completa. A gente não vê isso, e eu até fiquei pensando, será que essa peça foi bem avaliada? Será que, né, porque é muito raro a gente ter 40% no receptor positivo, né? Mas eu acho que é um dado provocador, eu acho que não muda a nossa conduta ainda, depois eu até quero ouvir a opinião de todos, mas a gente tem que ficar atento que talvez esse grupo entre 1 e 10%, PDL1 positivo, talvez seja o grupo que vale a pena a gente pensar. E até assim como provocação para vocês, né, eu tenho visto que quando a gente tem ali o receptor bem baixinho, a gente acaba tratando como triplo negativo. Eu tive uma paciente recente do consultório que foi tratada como triplo negativo. Então, como provocação, queria saber o que vocês têm feito na prática clínica, né? E por último, os dados, né, da cirurgia, assim, eu achei fabuloso, porque
Em 2019, quando foi apresentado 4 estudos em San Antonio, um deles era um dado inicial aí do MD Anderson, a gente foi um balde de água fria, porque os estudos eles não seguiam a mesma linha. O tamanho da agulha feita, e ele usou ali a agulha de 9 gauge, que é uma agulha grossa, e ele tirou no mínimo 12 fragmentos. Então, isso faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo de que eu estou tirando uma amostra representativa, né? Esses estudos que eu estou comentando, todos eles, as pacientes foram operadas depois. E aí a gente viu que variava muito a taxa de falso negativo e de falso positivo quase não teve, mas de falso negativo, ou seja, eu fiz a biópsia, disse que não tinha mais doença, e depois eu ia para a cirurgia e tinha, em alguns grupos até 40%, 50%. Então, não dá. Agora, aqui não. O que que ele fez? Pegou os grupos que mais respondem, deu o melhor tratamento, fez ressonância para todo mundo, fez biópsia com agulha grossa, retirou no mínimo 12 fragmentos, e aí deu para isso aí, né? Quase 3 anos a gente não teve nenhuma recidiva. Então, eu acho realmente que para esse grupo de pacientes, né, específico, altamente respondedoras, em algum momento a cirurgia ela vai ser, a gente vai deixar de fazer. Uma provocação que fica para esse grupo de pacientes é o que ele fez com a axila delas, né? Então, não foi investigado, né? Porque ele fez só radioterapia. Será que o colega radioterapeuta irradiou a axila? Então, eu estou muito curioso para ver o paper, né? Para a gente... É uma das coisas que eu não sei, né? Porque hoje, assim, a axila, ela continua sendo prognóstica. A gente tem que tirar ali pelo menos o sentinela. Mas será que nesse grupo aí de pacientes que tiveram resposta completa, eu nem preciso mais avaliar a axila? Ninguém sabe exatamente, né? Se de repente você tem ali um linfonodo positivo, essa paciente, por exemplo, um triplo negativo, poderia receber Xeloda. Uma paciente HER2 positivo poderia receber TDM1. Então, você vai deixar de tratar o paciente porque você não tem essa informação. Eu fico um pouco, assim, com medo, né? Mas é um número limitado de casos. Eu acho que agora esse foi o primeiro estudo que vai impulsionar os outros estudos, né? E para os cirurgiões, eu acho que não precisa ficar com medo, porque 70% da população é luminal, a gente vai continuar operando. Se a gente tiver um grupo de pacientes que eu posso não fazer a cirurgia, eu acho que a gente não deve fazer mesmo, né? E vamos em frente, porque é o melhor para o paciente, sem dúvida. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para também não subtratar essas pacientes, entendeu? É lógico que quando eu tenho resposta completa na mama, a chance de eu ter resposta completa na axila também é alta, mas não é 100%, né? Então, eu acho que... Será que ele irradiou a axila? Fiquei muito curioso em saber. É que não deu tempo ali, né, na apresentação. Eles nem deram tempo para a pergunta na apresentação, na verdade. Eu ia até complementar exatamente para perguntar a quantidade de fragmento que você falou foi 12 no mínimo, a média foi 15. Era exatamente uma das perguntas se você achava que era uma quantidade suficiente ali de boa, e pelo que você está dizendo, sim, né? 12 Isso já fragmentos eu não é acho praticamente adequado. uma cirurgia conservadora, né? É quase uma cor, né? Ele quase tirou É, ali o padrão de É, torectomia. existe já assim nos procedimentos minimamente invasivos que a gente considera uma VAI, que seria uma biópsia a vácuo, né, estendida. A gente teria que pesar o fragmento e tem que dar pelo menos 6 gramas, tá? Então, isso é o que o pessoal lá de UK diz que seria pelo menos uma retirada que seria igual a um setor, apesar de que no setor a gente dificilmente tira só 6 gramas. Mas essa avaliação nem sempre é feita. Eu acho que eles não fizeram, né? Mas seria interessante pesar os fragmentos, porque essa agulha ela é grossa, 9 gauge é bem importante assim. E ele tirou no mínimo 12 fragmentos, média de 15, né? Então, acho que isso diminuiu muito essa chance de eu deixar a doença lá. Então, ele fez certo o estudo, né? Eu acho que aprendemos lá em 2019 o que não fazer, porque teve gente que fez até core com agulha 14. Aí, assim, a chance é muito Ô, pequena, André, tirando e uma 5 curiosidade assim fragmentos. do ponto de vista prático, né? Você está dizendo que é uma biópsia que tira vários fragmentos, agulha grossa e tal. Do ponto de vista prático, qual é a grande diferença para a paciente desse procedimento para uma cirurgia conservadora, em termos Tá. de complicação local, dor, de pós-procedimento?
Assim, em relação à dor, né, é bem tolerável, tá? É lógico que quando a gente retira bastante fragmento, tem um risco maior de hematoma, mas a gente sabe que esse hematoma é uma sufusão hemorrágica que depois de um mês ela sumiu, mas vai ficar, a mama fica super roxa, né? E numa cirurgia dificilmente isso acontece, porque a gente vê o vaso, né? Então você cauteriza, às vezes você deixa um dreno. Então, hoje, assim, a maior parte das cirurgias, a gente vai ter uma complicação, uma dor, assim, por tempo determinado também. Mas, sem dúvida, a biópsia é menos invasiva, né? Eu não tenho dúvida disso, que a biópsia é menos invasiva do que uma cirurgia conservadora. E eu, por exemplo, não faço cirurgia oncológica sem um anestesista comigo, né? Então, eu faço sempre com uma sedação profunda, uma máscara laríngea, eu não faço com local. Porque, assim, estou levando para o centro cirúrgico, eu acho que o anestesista está ali para a pessoa não sentir nada, né? Mas tem alguns locais que eles fazem com uma sedação, por exemplo. E a biópsia a vácuo não é feita com sedação. Na maior parte das vezes a gente faz só com anestesia local. É bem tolerável, tá? Andresa, Maia, tem uma deixa eu- perguntinha aqui no chat, e aí eu acho que depois a gente pode passar para a Lu, né? Para a É só gente que a poder. Maiana está com a mão levantada ali, né? Ah, Você ela não... levantou a mão, não vi, desculpa. Não, fique tranquilo. É só um comentário para ouvir a opinião de vocês, inclusive. Dos estudos de neoadjuvância com imunoterapia para o receptor hormonal positivo, incluiu, exceto para essas pacientes, como vocês pontuaram, né? Aquelas pacientes que a gente já tem vontade de tratar como triplo negativo, de 1 a 10, ou grande volume de doença, mas muitas dessas pacientes que foram incluídas, hoje a gente não indica mais neoadjuvância, apesar de linfonodo positivo, porque você pode operar essas pacientes na pós-menopausa e essas pacientes serem poupadas de químio. Isso me deixou um pouco angustiado, porque se você for ver os critérios de inclusão, ele foi muito amplo. E para pacientes que a gente pode, inclusive, não fazer químio. E aí, oferecer um esquema com 5 drogas na neoadjuvância, visando resposta patológica completa para um subgrupo ali que tem já um prognóstico muito bom e que pode ser candidata a um teste e ser poupada de quimioterapia, então, isso, até que ponto vai valer a pena? E seria uma mudança de mindset, né, para os luminais, que a tendência hoje, apesar de axila positiva, pós-menopausa, é operar front para tentar até poupá-la de químio no pós-operatório. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês quanto a isso. Mas eu vejo ali que, se a gente for prestar atenção, principalmente no 756, as pacientes tinham grau histológico 3, então, assim, óbvio, a gente precisa de mais biomarcador, mas provavelmente essas pacientes, se a gente traçasse uma linha ali de oncotype, tudo, não seria um tumor tão bonzinho assim, né? Então, não seriam pacientes poupadas de químio. E uma outra coisa, só bem rapidamente, eu sei que está na hora da Lu passar para ela, mas só para trazer alguns pontos do Checkmate 7FL, as pacientes tiveram o amendment depois de um período, acho que em outubro de 2021, e puderam receber o abemaciclib adjuvante. A gente não sabe ainda qual foi o dado de segurança dessa população e como que foi. Não foi reportado isso no estudo, mas essas pacientes receberam, se elas tivessem critério para receber o abema, elas poderiam receber o abema na fase da adjuvância. Então, acho que é legal. E sobre essa questão do André, da omissão da cirurgia, pelo que eu li, mas obviamente não foi publicado ainda, mas eu acho que esses pacientes fizeram radioterapia em mama, pelo que foi reportado. Eles não referiram a radioterapia em linfonodo, mas realmente a gente não teve tempo para pergunta ali na sessão, né, porque foi uma sessão meio corrida e não foi publicado ainda, mas pelas leituras que eu fiz do estudo, parece ser só em mama. Última pergunta aqui que foi do chat, a atualização do Keynote 522, Pembro para todos PCR, mudou alguma coisa para vocês? Cris, responde que aí a gente já pula para a Lu. O que você acha? Para mim, por hora, não mudou nada, tá? Eu vou manter o protocolo aos moldes do que é previsto, fazer a fase da adjuvância, até porque como eu tratei por muito tempo câncer de pulmão também, então eu vejo pacientes tendo benefício a longo prazo com a imunoterapia. Então, acho que o nosso raciocínio não tem que ser igual com químio, né? Então, as pacientes que receberam e tiveram resposta patológica completa, a gente acredita ser suficiente. Eu acho que a gente tem que ter dados realmente que possam nos respaldar para tirar a fase da adjuvância. Por hora, eu mantenho a fase da adjuvância. Eu comemoro da paciente ter PCR, mas mantenho a fase da adjuvância.
Eu acho que só para corroborar com esse dado, Cris, a gente lembrar que na primeira análise a diferença das pacientes com PCR, a diferença foi de 1,9, e agora na análise atual isso foi para 4. Então, assim, eu acho que com a atualização, talvez a gente tenha até um Mais pouco ainda. mais de argumento para, por enquanto, fazer. É óbvio que Sim. discutir com a paciente, porque não é um tratamento inerente de toxicidade, mas eu acho que com a atualização a gente tem um pouquinho mais de argumento para não mudar por enquanto. É. Lu, vamos passar para você começar a conversar um pouquinho sobre doença metastática e depois a gente volta para a nossa discussão. Olá, pessoal, boa noite a todos. Só acrescentando essa última pergunta, antes da gente entrar no metastático, a gente tem o estudo Optime-PCR, que é um estudo da Alliance, né, conduzido pela Alliance, que começou a recrutar esse ano. Então, a gente vai ter aí, na verdade, 10 anos para ter a estimativa, né, do resultado, mas eles estão randomizando as pacientes que tiveram PCR para não fazer pembrolizumab. Provavelmente, quando a gente tiver os resultados, a gente já vai estar num cenário diferente, né? Com essa chegada aí avassaladora dos ADCs, mas, de todo modo, é o que a gente tem. Então, são esses estudos colaborativos de Alliance, com financiamento do NCI, que conseguem trazer algumas respostas que, às vezes, a indústria não está tão interessada em trazer para a gente, né? E a gente precisa também se questionar em relação a isso. Então, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Vocês... Vocês estão vendo? Vocês me confirmam? Sim, Lu. Sim. Bom, então, me coube falar sobre os abstracts que foram apresentados no cenário de câncer de mama metastático na ESMO de 2023. Então, nos próximos 20 minutos, a gente vai falar um pouco sobre câncer de mama metastático no cenário de receptor hormonal positivo, HER2 negativo, e basicamente meio monotemático aqui, né? Anticorpos droga conjugados vão estar presentes em todos os cenários, então o receptor hormonal positivo HER2 negativo, HER2 positivo e doença triplo negativo com adição de imunoterapia nesse cenário. E a gente tem alguns dados também interessantes que vale a gente comentar, de associações distintas com terapia endócrina e inibidor de ciclina, alguns dados relacionados à qualidade de vida e dados de uma atualização do Right Choice, que foi a apresentação de pôster. Então, nesse cenário da doença receptor hormonal positiva HER2 negativa, a gente teve a Shannon Moody apresentando uma atualização do DESTINY-Breast 04, e um dado interessante que eu quis trazer, que foi a apresentação de pôster também, uma análise de subgrupo de pacientes com doença metastática em sistema nervoso central, e o papel, né, do TDXD também nessa população HER2-low. E o segundo estudo foi o estudo que foi apresentado na sessão presidencial, que foi o estudo TROPION-Breast 01, do datopotamab deruxtecan, o dato-DXD, nesse cenário aí da doença receptor hormonal positivo HER2 negativo. Então, quando a gente olha a atualização do guideline da ESMO em relação ao manejo das pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo HER2 negativo, a gente vê a adição do trastuzumab deruxtecan num contexto pós-progressão, pós-primeira linha, uma linha, pelo menos, de quimioterapia, pacientes já refratárias a tratamento endócrino, ou tratadas, pelo menos, com uma primeira linha de imidodiciclina mais terapia endócrina. E a gente tem algumas opções, né, algumas estratégias de tratamento para aquela população de pacientes ainda sensível à terapia endócrina, com diferentes combinações, com everolimus, exemestano, enfim, inibidores de PI3K. A gente ainda não tem disponível a cestranto, mas para aquelas pacientes ESR1 mutadas, para as pacientes com mutação de BRCA também, a consideração dos inibidores de PARP. E aí a gente tem a possibilidade da utilização, nesse contexto da doença HER2-low ou HER2 negativo, o sacituzumab ou o trastuzumab deruxtecan. Então, essa atualização do DESTINY-Breast 04, todo mundo conhece esse estudo, que, enfim, levou a audiência a aplaudir de pé a Shannon Moody na ASCO do ano passado, um estudo de fase 3, então, que randomizou pacientes com doença HER2-low
com pelo menos uma linha de tratamento prévio com quimioterapia. As pacientes foram randomizadas 2:1 para TDXD versus terapia de escolha do investigador. A maior parte dos pacientes tinham um perfil de receptor hormonal positivo, então 480 pacientes, e receptor hormonal negativo, 60 pacientes. O endpoint primário era sobrevida livre de progressão, e esse dado que foi apresentado, essa atualização, foi com follow-up mais longo agora de 32 meses. E a gente vê aqui um ganho sustentado em relação à sobrevida livre de progressão, né, na ordem de 4,6 meses, um hazard ratio de 0,36, e também em sobrevida global, né, em favor do TDXD, 22,9 versus 16,8, um hazard ratio de 0,69. Então, esses resultados, de fato, nos mostram esse ganho sustentado em benefício do TDXD versus terapia de escolha do investigador. Em relação à segurança, a gente não teve nenhuma toxicidade aumentada no follow-up mais longo, então é o que a gente já conhece em relação ao perfil de toxicidade. Um outro dado interessante que foi apresentado foi em relação a esse desfecho PFS2, né, que é a sobrevida livre de progressão para uma segunda linha de tratamento, um tratamento sequencial. E a gente vê também que o TDXD oferece um ganho em relação também a esse desfecho, tanto na população receptor hormonal positiva, um hazard ratio de 0,51, também para a população como um todo. E aí a gente teve essa análise exploratória, foi uma publicação, então, de 35 pacientes, um N pequeno de pacientes que foram randomizados, que foram incluídos nesse estudo DESTINY-Breast 04, que tinham doença do sistema nervoso central, 24 pacientes no braço do TDXD e 11 pacientes no braço de terapia de escolha do investigador, mas a gente vê aqui uma taxa de resposta de 25% para a população de pacientes tratada com TDXD, um benefício clínico de 58% para as pacientes tratadas com TDXD versus 18%, e uma duração de resposta também maior em favor do TDXD. Então, a gente vê na tabela abaixo, em relação à melhor resposta intracraniana, uma resposta completa em quatro pacientes da população tratada com TDXD, né? Então, é um dado muito interessante quando a gente vê especificamente em relação a sítios de primeira progressão em pacientes, né, com doença metastática em sistema nervoso central. A gente vê que a progressão intracraniana exclusiva na população de TDXD também foi menos frequente, 8% apenas das pacientes versus 27% das pacientes tratadas com quimioterapia de escolha do investigador. Então, quando a gente olha aqui a curva de sobrevida livre de progressão de 9,7 meses e sobrevida global de 17%, ou 17 meses, perdão. Então, a gente vê, isso vai muito em linha com os dados que eu vou mostrar para vocês na sequência da análise combinada do DESTINY-Breast 01, 02, 03, nos mostrando, de fato, um papel do TDXD no controle da doença em sistema nervoso central, também para essa população. Então, esse é um dado pequeno, né, desse pequeno grupo de pacientes incluídas no DB04, mas é um dado que vai em linha com os dados mais robustos que a gente viu também na ESMO. O TROPION-Breast 01, então, foi a bola da vez na ESMO. Um outro ADC foi avaliado, então, num estudo de fase 3, agora o datopotamab deruxtecan, num perfil de pacientes, então, com receptor hormonal positivo, HER2 negativo. As pacientes deveriam ser tratadas com pelo menos uma linha de quimioterapia prévia e experienciado progressão em linha anterior de terapia endócrina. Então, elas foram estratificadas de acordo com linhas prévias de quimioterapia e utilização prévia de inibidores de ciclina. A randomização foi 1:1 para dato-DXD versus terapia de escolha do investigador, assim como os demais estudos com ADCs nesse contexto, eribulina, vinorelbina, capecitabina ou gemcitabina eram as terapias de opção para o investigador. Então, como desfechos primários, a gente teve um duplo desfecho primário, sobrevida livre de progressão pelo investigador e sobrevida global. Então, aqui a gente vê as características
demográficas dessa população, a gente vê que 63% das pacientes tinham feito uma linha de quimioterapia prévia, 82% das pacientes haviam sido submetidas à terapia prévia com inibidor de ciclina, então isso é muito compatível com a nossa prática diária, e boa parte das pacientes, 65% das pacientes, haviam sido tratadas anteriormente com a combinação, ou de forma sequencial, antraciclinas e taxanos. A eribulina foi também, nesse estudo no Tropium, a quimioterapia mais frequentemente escolhida pelo estudo, seguida da capecitabina. E a gente vê aqui que, em relação à descontinuação por toxicidades do tratamento, a gente vê baixos números com a utilização tanto do Dato-DXd quanto com a terapia de escolha do investigador. Quando a gente vê, então, um dos co-desfechos primários desse estudo, a gente vê um ganho com delta de 2 meses em favor do Dato-DXd, então uma sobrevida livre de progressão mediana de 6,9 versus 4,9, um hazard ratio de 0,63, com ganho também aqui, nesse gráfico ao lado, aqui à direita, uma taxa de resposta de 36,4% no braço do Dato-DXd, versus 23% para o braço da quimioterapia de escolha do investigador, com respostas parciais, né, em ambos esses braços. Em relação ao perfil de toxicidade, a gente viu aqui que, principalmente, um dos efeitos mais comuns foi o olho seco, de fato, e um perfil de toxicidade um pouco distinto do que previamente a gente vem observando, né, com os ADCs que a gente já tem utilizado na nossa prática clínica, mais estomatite também, então talvez sejam esses dois eventos aí os que a gente precise ter mais atenção em relação ao manejo das nossas pacientes. A maior parte dessas toxicidades foram toxicidades menores do que grau 3, mas de todo modo, mucosite, mesmo que grau 2, é algo que incomoda bastante as nossas pacientes, e a gente vai ter que ter bastante cuidado em relação a isso. Um outro aspecto em relação ao perfil de toxicidade é o risco de alopécia de 36%. Isso é algo também que a gente vem observando nos outros estudos com ADCs, e é um ponto que a gente precisa sempre abordar com os nossos pacientes em relação a potencial alopécia. Em relação aos eventos adversos de interesse especial e avaliando especificamente descontinuação associada a essas toxicidades, a gente vê aqui que a descontinuação associada às toxicidades foi baixa em ambos os braços. E em relação à toxicidade especificamente pulmonar, a gente vê que foi baixo o número de pacientes com toxicidade pulmonar relacionada ao Dato-DXd. De fato, o que mais chama atenção é a questão da mucosite. Então, com isso, a gente tem um contexto de 2 agentes anti-TROP2 nesse cenário da doença receptor hormonal positivo, HER2 negativo, com payloads, na verdade, anti-TOP1, né, ambos com uma razão aí de droga anticorpo um pouco distinta, o sacituzumab govitecan 7.6 de razão anticorpo droga, e o datopotamab com essa razão, esse DAR de 4. Então a gente precisa entender exatamente essa questão de quem vai levar, né, isso, assim, como é que a gente vai definir e sequenciar talvez esses diferentes ADCs, tendo em consideração que a gente já tem disponível hoje. Talvez perfil de toxicidade seja algo que a gente acabe levando em consideração, ou número de linhas prévias de tratamento. Então, como conclusões, a avaliação por um tempo maior dos dados do DB04 nos mostram que o TDXD não trouxe uma toxicidade maior. Um novo ADC, né, o Dato-DXd, vem realmente para ocupar um espaço. A gente só vai precisar entender, como eu havia mencionado, qual o sequenciamento que a gente vai traçar como padrão na hora de escolher qual dos ADCs a gente vai oferecer para que paciente. Então, nessa população de pacientes receptor hormonal positivo, HER2 low, eu entendo que o benefício, até em números absolutos, a gente viu
com o TDXD de 4 meses, né, quando a gente olha o dado DXD, o benefício em números absolutos de 2 meses, faz com que a gente provavelmente continue colocando o TDXD como uma primeira linha de AD6 nesse perfil de paciente HER2-low, talvez naqueles pacientes que não são HER2-low, a gente acabe levando em consideração e discutindo aí alguns outros aspectos, como perfil de toxicidade, linhas prévias de tratamento, para decidir entre o dato e o sacituzumab. Então, acho que pós-Tropion, a gente acaba provavelmente tendo alguma mudança aí, e uma publicação, provavelmente, uma nova publicação deve surgir. A ESMO não está dando conta, né, de atualizar os guidelines, então eles estão agora com a página Live in Guidelines, porque eles precisam atualizar com uma frequência muito grande por conta dessas novas publicações, mas eu entendo que muito provavelmente a gente vai ter aí a incorporação do dato deruxtecan nesse cenário das pacientes HER2 negativo. Então, nesse contexto, ainda da doença receptor hormonal positivo, a gente teve uma atualização dos dados do Right Choice. Eles buscaram avaliar especificamente a população de pacientes em crise visceral. Muita discussão sempre existiu quando a gente falava sobre o Right Choice. Ele veio com o intuito de nos mostrar que a utilização de inibidor de ciclina mais terapia endócrina numa primeira linha de tratamento não traria nenhum detrimento para os nossos pacientes, e de fato a gente sempre se questionou em relação a quais os critérios de fato utilizaram para classificar essas pacientes como pacientes em crise visceral, e eles buscaram então avaliar nesse poster que foi apresentado na ESMO, especificamente essa população de pacientes em crise visceral. Então, foram 106 pacientes em crise visceral, segundo análise do investigador, 116 pacientes sem crise visceral. Em relação aos dados demográficos, foram bem balanceados nas diferentes populações. Quando a gente olha tempo para falha de tratamento, a gente vê que não houve uma diferença estatisticamente significativa em relação a ribo mais terapia endócrina versus combo de quimioterapia, mas uma tendência em favor do braço de inibidor de ciclina mais terapia endócrina. Esse benefício ele já se torna maior, né, em favor do ribo mais terapia endócrina naquelas pacientes sem crise visceral. Tempo para resposta também, a gente vê que não houve uma diferença estatisticamente significativa naquelas pacientes com crise visceral, mas também numericamente em favor do braço do ribociclib mais terapia endócrina. E quando a gente olha em relação às taxas de resposta, a gente vê que para pacientes em crise visceral, taxa de resposta ela foi numericamente maior para a população de pacientes tratada com ribo mais terapia endócrina. E em relação a benefício clínico, nas pacientes com crise visceral, foi muito equiparado em relação às pacientes tratadas com combo de químio, mas aquelas pacientes sem crise visceral, o benefício clínico foi superior numericamente em favor do braço de terapia endócrina mais inibidor de ciclina. Então, nos trazendo um dado a mais de que, de fato, é seguro e a gente deve pensar nessa estratégia de pacientes, mesmo naquelas pacientes com um volume maior de doença e potencialmente pacientes em crise visceral. Eu acho que isso é algo, talvez, para a gente levar para a discussão na sequência. Definitivamente, um ponto é a questão de segurança. Então, no perfil de tolerabilidade, a terapia endócrina mais inibidor de ciclina foi muito mais bem tolerado do que a combo de quimioterapia. Dentro ainda desse contexto de doença receptor hormonal positiva, mas falando um pouco mais de aspectos relacionados à qualidade de vida, o André tinha comentado em relação à aderência das pacientes à terapia com os inibidores de ciclina e os desafios que podem advir dessa terapia. Então, o estudo Impact ele buscou avaliar, na verdade, se existiria um impacto em relação à aderência das pacientes ao tratamento com abemaciclib no cenário do câncer de mama metastático, tratadas com abemaciclib. Então, elas foram randomizadas 1 para 1
paciente manejada e orientada conforme práticas locais, versus a paciente que recebia um treinamento, um coaching com o manejo, uma ferramenta que é indicada pela MASC. Tá? Então, as pacientes começavam o abemaciclib, elas eram orientadas previamente e, posteriormente, elas eram reorientadas com 2, 6, 12, 18 e 24 semanas, né? O endpoint primário era a persistência, a taxa de persistência em 24 semanas, e endpoints secundários, sobrevida livre de progressão e aspectos relacionados à qualidade de vida e interrupção do tratamento, além de eventos adversos. Trazer aqui só para vocês, essa ferramenta é uma ferramenta que é acessível, inclusive, na língua portuguesa, no site do MESC. Então, isso para dizer que existem diversos centros oncológicos em que a gente tem toda uma robustez, né, no serviço de uma equipe multidisciplinar, enfermagem navegadora, farmácia acompanhando as pacientes, mas a gente está num país continental e a gente tem serviços que são pequenos, que a gente não tem toda essa robustez, inclusive de suporte para oferecer para os pacientes. Então, talvez uma ferramenta como essa possa ser algo que alcance aí diferentes cenários, né, de oncologia clínica, e há alguma ferramenta que a gente pode utilizar para ajudar na educação dos pacientes. De fato, o que o estudo mostrou é que as taxas de persistência foram maiores em favor das pacientes que foram orientadas e utilizaram essa ferramenta do MOLT. A gente vê aqui 81,6% de persistência, de taxa de persistência versus 69%, e no análise exploratória a gente vê aqui que o hazard ratio foi de 0,59 em favor da população de pacientes que foi educada com o MOLT, mas ultrapassa o 1. Então, acho que como conclusões, a aderência ao tratamento representa um dos grandes desafios do tratamento oral. Otimizar e manter a educação dos pacientes impacta positivamente na adesão, e ferramentas como essa do MOLT, elas dependem da interação para a educação de todo modo, né? Então, alguém tem que, de todo modo, apresentar a ferramenta para o paciente, tirar dúvidas, checar se o paciente entendeu, o que ele não entendeu. E a gente tem também uma escassez de mão de obra, até mesmo, muitas vezes, para a aplicação dessa ferramenta e para a educação dos nossos pacientes, e talvez nesse contexto, modelos digitais poderiam nos ajudar também. Então, dentro do câncer de mama metastático HER2 positivo, eu vou comentar só sobre 2 estudos. O primeiro deles foi uma análise combinada dos estudos DESTINY-Breast 01, 02, 03, e o segundo estudo, o estudo TULIP, que avaliou um novo ADC, o trastuzumab duocarmazina. Então, nessa análise combinada, agrupada do Breast 01, 02 e 03, a gente tem uma população diversa de pacientes incluídas, né? Então, é bom a gente só lembrar da elegibilidade, dos critérios de elegibilidade dos pacientes com metástases cerebrais nesses diferentes estudos. No DESTINY-Breast 01, as pacientes eram assintomáticas, previamente tratadas localmente e com doença metastática estável. No DESTINY-Breast 02 e 03, as pacientes inicialmente eram pacientes previamente não tratadas ou assintomáticas. Desculpa, gente. E, posteriormente, a gente teve uma emenda ao protocolo e apenas pacientes tratadas assintomáticas eram permitidas para inclusão nesses 2 estudos. Então, nessa análise agrupada, a gente teve, do DESTINY-Breast 01, a gente tinha, que era um estudo de fase 2, a gente teve 253 pacientes incluídas. Do TDXD, a gente teve um total de 184 pacientes, com metástase cerebral, 19 pacientes. Do DESTINY-Breast 02, um estudo mais robusto de fase 3, com pacientes previamente tratadas com um TDM1, a gente teve a inclusão de 406 pacientes, 83 delas com metástases em sistema nervoso central, e do DESTINY-Breast 03, pacientes sem tratamento prévio com TDM1, né? Então o braço controle eram pacientes tratadas com TDM1, uma inclusão aí de 260 pacientes, 46 delas com metástases em sistema nervoso central. Então, do pool de pacientes com tratamento com TDXD,
a gente tinha um N de 851 pacientes, pacientes com metasistema nervoso central, 148 pacientes, do pool de comparação, 465 pacientes, com 83 delas com metástases em sistema nervoso central. Então, o endpoint primário desse estudo foi a avaliação de taxa de resposta intracraniana e duração dessa resposta. Então, a gente vê aqui que pouco mais de metade das pacientes eram pacientes com câncer de mama recorrente, né? Após recorrência, a grande maioria das pacientes no pool de metástase cerebral tinha doença visceral versus o pool de pacientes sem metástase em sistema nervoso central, então 96 versus 76%. A gente vê aqui que, em relação ao tratamento de metástase em sistema nervoso central, 70% das pacientes, elas tinham doença tratada e estável em sistema nervoso central, e aproximadamente 30% delas tinham doença não tratada ou ativa em sistema nervoso central, que são aquelas pacientes recrutadas antes da emenda dos estudos Destiny Breast 02 e 03, que eu havia mencionado. Então, em relação à taxa de resposta intracraniana, a gente vê aqui, inclusive, taxa de resposta completa, tanto na população de pacientes com doença estável tratada em sistema nervoso central, 16%, quanto naquele perfil de pacientes com doença não tratada, metasistema nervoso central ativa, né? Então, uma taxa de resposta global de 45% naquelas pacientes tratadas com doença estável em sistema nervoso central e 45% naquelas pacientes com doença ativa em sistema nervoso central. Quando a gente olha o braço de comparação, a gente vê aqui uma taxa de resposta de algo em torno de 12% naquelas pacientes com doença ativa. Então, chama realmente a nossa atenção a capacidade de penetração do TDXD em sistema nervoso central. Quando a gente olha em relação à duração de resposta, com o TDXD, a gente vê de 12,3 meses a duração de resposta na população de pacientes com doença tratada estável e 17 meses naquela população de pacientes com doença ativa em sistema nervoso central, nessa população de pacientes tratada com TDXD, versus 11 meses para a população tratada com o braço comparador, tendo doença metastática estável ou tratada em sistema nervoso central. E isso não se aplica para a população a gente não teve esses dados em relação à população de pacientes com doença ativa em sistema nervoso central. Então, quando a gente olha em relação à sobrevida livre de progressão em sistema nervoso central, para aquelas pacientes tratadas com doença estável, a gente vê numericamente, né, algo em torno aí de 4 meses em favor do TDXD, e esse benefício brutal, esse benefício que chama a atenção em relação à população de pacientes com doença ativa em sistema nervoso central, em favor do braço do TDXD, 18,5 meses versus 4 meses. E eu acho que, como conclusão, a gente olha para esses dados, e antes, né, o guideline da ESMO que sugeria que talvez as pacientes com doença ativa em sistema nervoso central fossem tratadas com tratamento com intervenção local, ou que a gente discutisse eventualmente os dados de tucatinib em combinação com capecitabina e trastuzumab, colocando o deruxtecan como uma segunda opção, mas talvez nessa população, mesmo nessa população de pacientes com doença do sistema nervoso central ativa, a gente deva pensar num TDXD, ou a gente deva colocar o TDXD, colocar uma setinha aí colocando o TDXD como uma opção extremamente interessante, se acessível para esse perfil de pacientes. Em relação ao TULIP Trial, acho que vale a pena a gente mencionar, a gente tem tantos estudos positivos com os ADCs no cenário metastático, no perfil de doença HER2 positivo especificamente, a gente tem a avaliação do trastuzumab e do ocarmazina, que é um agente, então, que é o trastuzumab ligado à carmazina, que é um agente alquilante, e ele buscou avaliar, então, comparar com terapia de escolha do investigador num perfil de pacientes politratadas com mais de 2 terapias prévias, incluindo TDM1, e elas foram randomizadas 2:1 para o T-Duo versus terapia de escolha do investigador, como endpoint primário a sobrevida livre de progressão.
A gente vê aqui que boa parte das pacientes, né, 87% dessas pacientes foram tratadas previamente com TDM1, número de linhas prévias de 4 linhas prévias. E apesar da gente ter observado um ganho em relação à sobrevida livre de progressão em favor do T-Duo, 7 versus 4,9 meses, um hazard ratio de 0,64, a gente não observou um ganho em relação à sobrevida global quando comparado o T-Duo com a terapia de escolha do investigador. Em relação ao perfil de toxicidades, a gente vê novamente um perfil de toxicidade ocular, então conjuntivite, ceratite, mas de forma geral também um perfil de toxicidades bem tolerado. Então, em relação às considerações, a gente, para mim, pelo menos, ficou claro a capacidade de penetração do TDXD em sistema nervoso central, nas diferentes populações de pacientes, tanto aquelas com doença ativa não tratada, quanto aquelas com doença tratada previamente. A gente ainda continua tendo um gap aí, uma necessidade não atendida dessa população de pacientes com doença leptomeníngea, e a gente vai ter um estudo dedicado a essa população com doença do sistema nervoso central com o Destiny Breast 2. A gente fica muito feliz em ver tantos estudos mostrando positividade com novos ADCs, mas é muito importante que a gente mencione também quando os estudos são negativos, e a gente tem esse estudo TULIP, então não trazendo um benefício numa população, sim, muito politratada, né, 4 linhas de tratamento prévio, mas a gente lembra como foi animador ver os dados do TDXD naquela população super politratada, com um ganho significativo, aquela curva de resposta que realmente impressionou a todos. Para finalizar, em relação ao câncer de mama metastático triplo negativo, eu só vou comentar sobre um estudo, que é o estudo Begônia. É um estudo de fase 1B/2, que buscou avaliar diferentes cortes, diferentes braços de tratamento, na verdade, numa população de pacientes com doença triplo negativa. Um desses braços, que foi o braço que foi apresentado na ESMO, na sessão oral, é o braço 7, que avaliou o DATO-DXD em combinação ao durvalumab. Então, tinha uma parte 1 do estudo, que avaliava a segurança, e de acordo com a segurança num número pequeno de pacientes, você tinha a avaliação de futilidade pelo Simon Two-Stage, e aí você poderia partir para a segunda fase, a fase de expansão. Então, esse braço especificamente, ele conseguiu progredir para essa parte 2 da expansão, e o que a gente viu, então, foi o dado de uma coorte de pacientes, de 62 pacientes tratadas, 47% delas continuavam em tratamento, um follow-up mediano pequeno ainda, de 11,7 meses, número de tratamentos prévios também chama a atenção dessa população, uma população muito politratada, e eles avaliaram, então, a expressão de PDL1 novamente, né, sempre a gente buscando um biomarcador que identifique quem são os pacientes que precisam dessas combinações, já que a gente pode agregar toxicidade não só financeira, mas toxicidade, tolerabilidade para os nossos pacientes. Então, apenas 7 delas tinham a alta expressão de PDL1. Então, a gente vê aqui uma taxa de resposta que nos chama a atenção de 79%, nessa população de pacientes tratadas aí com a combinação de DATO-DXD com durvalumab, independentemente do status da expressão de PDL1. Então, sobrevida livre de progressão mediana nessa população super politratada, se a gente lembrar, né, um perfil de pacientes politratados, uma sobrevida livre de progressão de 13,8 meses, né? Então, de fato, isso chama atenção, apesar da gente não ter conseguido identificar um biomarcador para justificar essa combinação. Em relação ao perfil de tolerabilidade, de fato, a combinação foi bem tolerada, e o perfil de toxicidade foi muito mais associado ao DATO-DXD. Então, em relação a algumas considerações, eu acho que esse dado é um dado robusto, e a gente aguarda alguns outros estudos que estão buscando avaliar as combinações. Então, em primeira linha, a gente tem o TROPION-Breast 03, que está buscando avaliar o DATO-DXD mais durvalumab, e a gente tem o ASCENT-04, que está buscando avaliar o sacituzumab mais o pembrolizumab.
na coorte de pacientes PDL1 positivas, e a gente tem também esses ADCs vindo em primeira linha para a gente tentar entender se essa é a melhor estratégia, trazer essas drogas para linhas mais iniciais de tratamento dos nossos pacientes. Com isso, eu encerro minha apresentação. Obrigada, Lu. Desafio, né? Porque foram vários estudos. Como a gente já está com o tempo apertado, vou abrir direto para a Maiana, tá? Que foi nossa convidada aí para debater. Maiana, sinta-se à vontade aí para discutir esses estudos. Bom, parabéns, Lu, excelente resumo. Eu acho que a mensagem que ficou nessa ESMA é que, de fato, os ADCs eles vão ter papel aí em todos os cenários. Acho que você encerrou aí bem falando sobre combinações. Acho que talvez em grande parte dos cenários a gente vai ter associação com imunoterapia. Existe já estudo em andamento com associação com outras drogas para potencializar o que a gente vê que, na maioria dos casos, tem respostas excelentes, como esse último dado que você mostrou. O que eu queria discutir com você, Lu, é assim, uma daquelas opções que você deu de sequenciamento. Então, a gente tem bons ADCs hoje já disponíveis, mas assim, ou com o mesmo anticorpo monoclonal, ou com a mesma droga, né, com a mesma quimioterapia. Então, quando é que você pensaria em sequenciar, por exemplo, para aquelas pacientes HER2 low, trastuzumab deruxtecan e dato TDXD, em que você vai manter a mesma droga, mudaria ali só o anticorpo, sabe? Conhecendo um pouco como a gente conhece hoje sobre mecanismos de resistência. Então, acho que isso é uma questão que ficou, acho que a gente tenta oferecer todas as drogas para tentar o máximo de benefício possível para as pacientes, mas eu acho que seria um pouco difícil você, até se você não conhecer o mecanismo de resistência ao primeiro ADC, como você faria esse sequenciamento? Mai, eu acho que é uma pergunta sem resposta, assim, né? É o que você mencionou, assim, se a gente não sabe qual é o mecanismo de resistência. Então, se o mecanismo de resistência se deu no linker, né? Se foi a partir do linker, ou se é o payload. Então, se a gente tiver como entender qual o mecanismo de resistência, a gente pode, talvez, definir melhor qual é essa sequência, né? Se a paciente, talvez, siga sendo uma paciente sensível ao deruxtecan, ou se, de fato, ela precisa de um novo agente, né? Apesar de eventualmente ser um topo 1 também, né? Vai ser um inibidor de topoisomerase. Então, assim, será que... E estão chegando outros ADCs, novos ADCs, né? Então, não apresentei, mas assim, a gente teve um estudo chinês que também mostrou um estudo de fase 1, então eu não quis trazer esses estudos de fase 1, mas assim, daqui a pouco a gente vai ter outros ADCs com outros payloads, né? Com outros linkers e outros anticorpos, de fato, que vão fazer com que a gente tenha outras dificuldades, né? Mas são dificuldades boas no final das contas, né? A gente tem mais opções de tratamento das nossas pacientes. Eu acho que nesse momento a gente não tem uma certeza ainda de qual será o melhor sequenciamento dessas estratégias. Faz sentido você pensar em oferecer uma sequência de ADCs que tenha o payload diferente, faz sentido. Acho que talvez a gente tenha que pensar no perfil de tolerabilidade da paciente. Então, talvez o SASI fizesse mais sentido, mas a paciente já teve muita toxicidade medular, já foi muito exposta a terapias prévias. Quem faz uso, né, de SASI sabe que a toxicidade medular é um pouco mais difícil para as pacientes. Então, talvez o dato, eu não tive experiência, não sei se algum de vocês teve, me parece que talvez a mucosite seja o maior desafio, então a gente vai precisar aí, já desde o início, cuidar melhor disso, e talvez faça sentido aí que a Astra, a Daesh, pensem nessas estratégias que não foram pensadas talvez no everolimus lá atrás, mas a gente ser mais ativo já desde o início, já oferecer para as pacientes o Malfosc lá com dexametasona, enfim, então acho que a gente vai precisar colocar várias, como a gente tem colocado, né, quando a gente vai selecionar a quimioterapia, a gente coloca diversos fatores, eu acho que a gente vai acabar utilizando isso. Cris, eu acho que quer falar um pouco só da experiência dela com dato. Dato. Sim, eu estou tendo aqui o Tropion-Breast 02 e a gente está tendo uma excelente experiência. Eu acho que é justamente isso que você trouxe, Lu, na tua apresentação.
Acho que o grande divisor de águas ali para a gente optar pelo DATO versus SASSI vai ser realmente o grau de toxicidade. Na nossa experiência, a gente está trazendo a solução para mucosite já profilática e também a questão do colírio lubrificante, né? Então, de uma forma profilática, os pacientes estão indo bem, assim. Então, é uma droga muito mais fácil, né? E o risco que ela corre em relação à pneumonite, tudo muito menor também do que o TDXD. Só os números que não foram assim tão impactantes, né? Acho que estava todo mundo esperando, talvez, o que a gente já tinha visto com os outros ADCs. E o outro comentário é que, assim, para nós da mama, ainda diferente do pulmão, o tratamento padrão para metástase do sistema nervoso central ainda é terapia local, né? Radiocirurgia, tentar evitar, óbvio, rádio de crânio total, que eu já acho que é muito mais raro, as indicações, mas assim, para pulmão, eu não trato pulmão, mas a gente sabe, desde a época da residência, que você tem terapias-alvos tão boas que você pode poupar aquela paciente do tratamento com rádio, e a paciente pode ir direto para terapia-alvo, e ela tem uma chance alta de responder. E parece que com os ADCs a gente vai ter isso para a mama também. Mas vocês já ficam confortáveis em poupar a paciente de rádio ou ainda fazem o sequenciamento? Só primeiro faz o tratamento local para depois iniciar a terapia, porque teve até um dado agora recente, né, de não associar o TDXD logo com rádio, tem que esperar um tempo por conta de risco de toxicidade, mas aí o que vocês têm feito na prática e se avalia doença sistêmica e a depender do volume de doença sistêmica, começa com a droga e irradia depois ou poupa a paciente de rádio mesmo? Eu acho que paciente assintomática, né? Paciente com doença metastática, e aí tem uma metástase em sistema nervoso central, mas assintomática dessa metástase, eu tenho 2 pacientes nesse momento que estão fazendo TDXD e que eu não fiz nada em sistema nervoso central. Assim, foi um achado do exame de imagem da paciente com doença metastática, né? Então, eu acho que talvez nesse momento, num contexto assim de paciente assintomática, né, lesões pequenas, uma paciente tinha uma única lesão e a outra tinha 2 lesões, mas bem pequenininhas e assintomáticas. Então, acho que esse é um perfil de paciente que eu acho que faz sentido você tentar poupá-la de uma terapia local, né, levando em consideração, claro, que é uma terapia que tem baixa toxicidade, baixa morbidade, né, a radioterapia, a radiocirurgia, mas de todo modo, eu acho que se a gente puder poupar a paciente de algum tratamento, eu acho que é sempre melhor, né? Então, eu acho que nesse contexto em específico, já me sinto confortável. Não sei se... Acho que a grande questão, Lu, é quando a gente tem uma paciente que progride só em cérebro, né? Sem progressão sistêmica. E aí sempre vai para tumor board, né? A gente troca o tratamento e a gente já queima aquela linha e vamos para o TDXG que tem uma excelente penetração, ou a gente segura a mão, faz um tratamento local e ainda segura ela com a medicação que tá. Eu acho que essa vai ser a grande discussão, né? Quando a gente tem doença sistêmica já progredindo, aí é mais fácil. O negócio é quando a gente só tem uma doença progressão única cerebral. André, você levantou a mão. Não, eu ia comentar que eu acho que a gente vai mudar mesmo em breve, e vai fazer terapia sistêmica para esses casos, como a maior parte dos colegas tem feito. E na recidiva, por exemplo, você está usando o TDXD e aí ela teve uma progressão, você irradiar. Eu acho que isso vai acontecer, ainda não é um padrão, mas eu acho que isso vai acontecer com esses estudos mostrando a efetividade muito grande. A gente teve, né, no DB03, algumas pacientes com metástase cerebral, elas vão muito bem, né? É impressionante, assim. Então, eu acho que Eu acho que a vai... atualização desses dados na ESMO, né, 45% de taxa de resposta em sistema nervoso central, acho que confirma e nos dá segurança de que realmente é uma droga que chega lá, porque quando a gente pensa, pelo menos quando eu estava pensando assim nos dados do HER2CLIMB, eu queria ter acesso ao tucatinib justamente para quando eu encontrasse essa paciente que eu pudesse poupá-la de tratamento local, eu oferecer essa droga. E com os dados mais atualizados e agora esses apresentados, assim, eu fico super tranquila se eu encontrar essa paciente, de não oferecer o tratamento sistêmico e oferecer o tratamento, o TDXD, assim, chega lá, a gente tem visto isso, né?
Então, acho que é uma mensagem que fica, assim, é uma droga que chega lá no cérebro e que a gente pode, sim, obviamente que selecionar, eu acho que especialmente esses pacientes com doença pequena, assintomática, e talvez guardar o tratamento local para o momento de um sintoma, de uma progressão no futuro. Eu fiquei, com esses dados, eu fiquei mais confiante, E Maria, Aline, Cristina. eu Eu não vi acho que mais. só colocar um contraponto é a questão da toxicidade, né, do TDXD, que eu acho que a gente tem que considerar. Então, hoje eu acho que a gente ainda deve levar para o tumor board e analisar caso a caso, porque uma vez que você opte por fazer TDXD, você está comprando uma possível toxicidade que talvez seja irreversível. Então, acho que é a única questão, a droga ela é ativa, não há discussão, os dados estão aí para apresentar isso para nós. No entanto, não é tão desconsiderável a toxicidade, Não, principalmente Cris, mas assim, a toxicidade grave. o meu ponto é a paciente que tem indicação sistêmica para o Ah, TDXD, sim, eu acho, entendeu? Sim. concordo. A Não gente tratar não vai localmente o queimar uma sistema nervoso linha central. para. Não fazer tratamento exclusivo para o sistema nervoso central sem ter Tô de doença acordo. sistêmica, entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que Porque eu continuo uma esperando o falha, Picatinib. É, uma falha grande dos estudos foi não ter feito o TDXD por um tempo e depois trocado para outro tratamento, né? Eu tenho uma paciente lá no centro do DB03 que ela já fez 70 ciclos. Ela continua indo bem e tal, mas não é uma toxicidade desprezível, né? Não é um duplo bloqueio, enfim. Então, acho que esse foi um... E a indústria, obviamente, não vai fazer esse tipo de estudo. A gente precisaria de Tem um um A gente estudo. estudo, vai ter o André. Mirador, André. É. A gente vai É. ter o Mirador, que é da Medicir. Medici, que é justamente esse o desenho, né? Então vai fazer 6 ciclos de Vai TDXD Cleópatra, né? na primeira linha e seguir depois com Manutenção. pertuzumab e trastuzumab Perfeito. subcutâneos, Fesgo. né? Então vai ser, eu acho que é esse desenho, assim, acho que faz todo sentido e foca muito no aspecto de qualidade de vida das pacientes, que é muito importante. Eu só queria Andressa, a discussão tá fazer boa, mas eu só queria falar uma coisa que eu falei errado. A quantidade, quando a gente retira para considerar uma VAI, é 4 gramas e não 6, tá? Teu marido, Aline, me corrigiu aqui por WhatsApp, ele tá certo, é 4 gramas. Foi checado e rechecado, né, André? tá Gente, certo. a discussão Boa, tá Rafael. é boa, Rafa, participação aí online. E vou contar uma coisa para vocês: está tendo o jogo do Vasco e o Rafael tá Ah! aqui no pós-ESMA. Eu tô achando muito Nossa, então tá bem importante corrigindo agora. É André. muito, gente. Fiquei orgulhosa. Melhorou ainda mais o papo, Valorizou. valorizou. Gente, a gente poderia passar a noite debatendo. Não, perderia a noite toda, não, mas a gente poderia passar um bom mais tempo aqui discutindo, que tá legal. Mas para a gente manter a tradição, né, do GBCAM terminar aí 8h30, a gente está terminando com 37 minutinhos aí de 7 apoio. minutos. 37 não. Oh, Não, 7 7 minutos. Calma lá. minutos. Ui, perdão. É muita mulher para falar, né? Esse foi o erro, né? A gente só botou mulher, só o André para Controlar o estrogênio aqui foi bem diferente. Não, mas vocês mandaram muito bem, parabéns, viu? Foi sensacional. Ai, gente, era só para agradecer a todos que participaram, assim, todos prontamente foram super solícitos, não, vamos sim, conta com a gente, então gostaria de agradecer aí pela participação ativa e pelo pronto atendimento quando a gente precisa. É isso, pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande beijo. Beijo, Beijo, gente. pessoal. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Até mais.